Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e neste segmento do nosso programa, nós vamos falar de um tema de extrema importância para o povo brasileiro. Está marcada para o próximo dia 26 de junho, no Congresso Nacional, a votação em primeiro turno da polêmica PEC 37, a proposta de emenda à Constituição número 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público em todo o Brasil. O debate tem sido bastante intenso em cima deste tema. O Ministério Público, os membros do Ministério Público usam como argumento a força investigativa, a atuação do Ministério Público, principalmente nos crimes de corrupção no Brasil. E, por outro lado, os delegados, os policiais federais, a Polícia Judiciária como um todo, defende que esta é uma prerrogativa precípua das polícias e, portanto, quando o Ministério Público exerce também esta função, estaria atuando em dois segmentos na prestação da tutela jurisdicional, digamos assim, tanto como investigador como acusador. Esta é a opinião dos delegados. E eu recebo esta noite, para bater um papo sobre esse tema, o delegado titular da DEPCA, doutor Rafael Marcos Pimentel. E aqui está aqui à minha esquerda, doutor Rafael, pedi à produção que faça essa deferência. E aqui à minha direita, doutor Rodrigo Comaro, delegado da 4ª Delegacia de Polícia, a DPCR. Senhores, muito boa noite, doutor Rafael, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Doutor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Satisfação tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Em primeiro lugar, senhores, os senhores são a favor da PEC 37, ou seja, de limitar o poder de investigação do Ministério Público e, obviamente, permitir que apenas as polícias tenham esse poder. Por quê? Na verdade, a gente já aproveita para esclarecer. Na verdade, essa PEC não limita poderes do Ministério Público porque ele nunca teve esse poder. Mas executa esse poder. Ele executa na forma civil, nunca criminal. A investigação criminal sempre foi conduzida pela Polícia Judiciária. Essa PEC vai simplesmente reforçar isso e esclarecer, porque a PEC ela busca resguardar o cidadão. É claro que eles atuam no papel da investigação, mas justamente como um controle externo da atividade policial. Justamente porque quando a polícia investiga, ela atua sobre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então ela precisa ser fiscalizada para que esse direito seja preservado. Por isso que nós precisamos ter esse controle externo. Esse papel do Ministério Público é fundamental e também é fundamental no papel de requisitar diligências. Mas ele não pode realizar a própria investigação porque ele poderia se contaminar e além de colocar um desequilíbrio entre acusação e defesa. Imagine se o Ministério Público pudesse também investigar e acusar, enquanto a defesa seria um desequilíbrio. A PEC veio para fazer isso. Aí eu pergunto aqui também ao doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, os membros do Ministério Público têm afirmado em várias entrevistas que hoje, nos crimes de corrupção, o papel de investigação do Ministério Público tem sido fundamental justamente para desbaratar diversas quadrilhas, crimes do colarinho branco, etc. O que o senhor me diz disso? Na verdade, a maior parte das investigações contra a corrupção também tem participação efetiva das polícias, tanto Polícia Civil como Polícia Federal. Quando o Ministério Público atua, na maior parte dos casos, atua em parceria com essas polícias, cada um fazendo o seu papel. A polícia cumpre as diligências, faz efetivamente as investigações e o Ministério Público dá todo o suporte e apoio, que é a função deles para poder oferecer a denúncia. Eu já ouvi o seguinte argumento e eu gostaria que os senhores me colocassem a opinião dos senhores sobre isso. Mas a polícia hoje não consegue dar conta da investigação de crimes comuns. Imagina os crimes de maior monta, onde precisa-se de um trabalho de inteligência muito maior, de maiores investimentos, o Ministério Público poderia dar esse suporte. E aí, doutor Rodrigo, doutor Rafael? Olha só, essa situação é totalmente falaciosa, especialmente aqui no estado do Acre. A Polícia Civil consegue números interessantíssimos, como a resolução de 100% dos homicídios desde 2007. Nós temos esse número. Várias operações foram desencadeadas, como a diáspora, que desmontou quadrilha do PCC aqui, como aí a Tentáculos, que atuou perante o Detran, como também a Operação Límpidos, feita por isso, e a própria Polícia Federal, que também é uma polícia judiciária, executa com primor essas investigações. Agora, se há uma falha, se há uma carência de suporte,
quem comete essa maior falta é o Ministério Público, que não briga por uma melhoria, já que ele é detentor do controle externo, já que ele atua como fiscal da lei, porque essas são as verdadeiras funções do Ministério Público, proteger, fiscalizar, ser o guardião da lei. Por que que ele não cobra isso perante os órgãos competentes, um reforço e uma melhoria, já que ele diz que está essa satisfação? Uhum. E aí, doutor Rodrigo, o que o senhor pensa disso também? A polícia está aparelhada? Tem condições hoje? Ou precisa de mais investimentos para executar boas investigações com relação a grandes quadrilhas, ao crime organizado? A Polícia Judiciária no país inteiro precisa de investimentos. Isso é algo notório. Mas os investimentos que são feitos no Estado têm ajudado muito a polícia a superar alguns obstáculos históricos já. No momento, existe um pequeno déficit de material humano e de material de recursos, digamos assim, na Polícia Civil, mas é algo que acontece no país inteiro. O que precisaria mudar seria as estratégias, as políticas de segurança pública no país inteiro. Vamos para deixar claro para o nosso telespectador, senhores, qual é o papel do Ministério Público e da Polícia Judiciária dentro da Constituição? Vou começar aqui pelo doutor Rodrigo. O Ministério Público, principalmente na questão criminal, digamos assim, ele é o fiscal da polícia que investiga, ele fiscaliza a atuação das polícias e ele oferece a denúncia. Ele seria o acusador. Nas principais polícias do mundo, existem figuras bem distintas: o acusador, o investigador, o julgador e o defensor. Se uma figura só passar a acumular funções, vai ficar sobreposta às demais. Nós não vamos ter um equilíbrio num julgamento, não vamos ter equilíbrio em toda a ação penal. Ou seja, muita gente fala que a balança da justiça fica desequilibrada. O senhor concorda? Com certeza. Imagina se o Ministério Público vai poder produzir as provas para acusar e também acusar, há um perfeito desequilíbrio quando isso acontecer. Isso é temerário. Nós temos que buscar corrigir as falhas que existem em cada instituição, sem, contudo, assumir as funções que lhes são prerrogativas constitucionais. Eu também ouço dos promotores, o objetivo da PEC 37 é também limitar o poder do Ministério Público para que a corrupção, principalmente os crimes do colarinho branco, a corrupção na administração pública, por exemplo, possa prosperar, uma vez que as polícias ficam à mercê, muitas vezes, dos governos estaduais, etc. Como o Ministério Público também fica. Mas, enfim, o Ministério Público tem um poder maior, teria um poder maior de combater essas organizações criminosas. O que o senhor me diz disso? Essa situação de ser combatida, tanto o Ministério Público, como o senhor bem ressaltou, tem essa ligação, e nós sabemos disso. Existe, claro, ferramentas jurídicas que vão sanar isso. A PL 132, que já foi aprovada, está em via de ser sancionada, vai conferir essas garantias. E a PEC 37 também. O que precisa é justamente equipar, o que precisa hoje é valorizar. A sociedade clama por uma melhoria de segurança pública e essa PEC é uma busca por garantias disso. Essa PEC vai buscar resguardar isso, dar maior garantia para o cidadão. Ele não vai se sentir intimidado, por exemplo. Ele vai ter uma defesa e uma acusação equilibradas. E a PEC resguarda isso. O que os senhores acham dessa tese da dispensabilidade do inquérito policial? Uma verdade ou uma rara exceção? É uma exceção. Cada vez mais rara, diga-se de passagem. Na verdade, o inquérito policial ele pode ser dispensado se todas as provas já tiverem sido produzidas sem o inquérito, o que raramente acontece. A título de exemplo, uma pesquisa feita por um colega, em 2011, das condenações criminais aqui nas varas criminais de Rio Branco, todas, sem exceção, tiveram inquérito policial. Ou seja, uma investigação, digamos, exclusiva do Ministério Público ou uma situação em que um inquérito foi dispensado, é raro. Nunca foi visto. É uma situação muito rara. Fala-se também, doutor Rafael, da criação de um órgão investigador, acusador, blindado, o que alguns dizem, isso é uma afronta à democracia. O que o senhor pensa disso? Na verdade, grandes instituições nasceram dessa forma em regimes totalitários. Isso remete aí a tempos de ditadura, em que eu acuso, só falta condenar. Mas investigar, condenar e já fazer isso, isso relembra a órgãos totalitaristas e ditatoriais. Isso que é muito superado. Vale lembrar que, às vezes, na desinformação da população, o clamor por melhorias acabam cegando. E isso é o que é o temor.
o temor não pode ser feito dessa natureza. Então não pode existir instituições mais dessa natureza no Estado democrático. Se a PEC for aprovada, a PEC 37, digamos, seja aprovada no Congresso, como fica dividida a incumbência de investigar? Permanece igual. Permanece da forma como está, sendo que não serão feitas mais investigações secretas. Hoje, embora seja raro, existem investigações secretas que são feitas, que não são pela polícia, são pelo Ministério Público ou alguma outra instituição que queira se arvorar a investigar, porque a pessoa não sabe onde procurar se está sendo investigada, não tem nenhuma informação, não são respeitados prazos, não existe um controle externo, não existe nenhum tipo de controle. A pessoa só vai saber que foi investigada depois que foi presa e acusada, denunciada. Não terá como provar mais a sua inocência praticamente. Um caso aqui da Operação G7, onde o Ministério Público passou ao largo praticamente dessas investigações, etc. Foi um caso típico em que o Ministério Público não exerceu a função de investigador? Na verdade, a Operação G7 foi um caso à parte. A gente não pode opinar porque não temos maiores detalhes, uma vez foi realizada pela Polícia Federal, mas o normal, o que sempre aparece em investigações, é que sempre o Ministério Público ele é consultado acerca daquelas representações de prisões. Agora... Exemplo também, consulta sobre a prova através de escuta telefônica. O Ministério Público também geralmente é consultado. O que é que acontece? O Ministério Público ele não investiga, como não pode investigar, justamente para evitar, e ele pode ser consultado, não é a regra, mas poderá ser consultado, mas sem qualquer problema para prejuízo da investigação. Aliás, diga-se de passagem que no Rio ocorreu uma situação em que as informações vazaram graças à Procuradoria-Geral de Justiça lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, justamente na época de um grampo. Por isso que às vezes a investigação ela tem que correr sigilosa. Os senhores vão fazer algum lobby? Os delegados no Brasil inteiro, os senhores também estão integrados à associação de delegados de polícia? Sim, estamos. Do Estado do Acre, que tem, obviamente, ligação com a Associação Brasileira, né? Eu sou presidente da Associação dos Delegados de Polícia no Estado do Acre e o delegado Rodrigo é presidente da Comissão de Prerrogativa dos Delegados. Os senhores vão fazer algum lobby no Congresso pela aprovação da PEC? Nós não fazemos lobby, nós simplesmente atuamos e buscamos aí conscientizar tanto os políticos quanto a população. É claro que às vezes fica difícil porque... Uma pressãozinha por ali, com os deputados amigos e tal. Na verdade, a nossa associação é uma associação recente, não tem ainda nenhuma, e nem terá, vinculação com deputados nesse sentido, mas ela vai buscar trazer informações, conhecimento. E, claro, isso sempre custeado por nós mesmos, não pela própria instituição, como muito tem se visto acerca do Ministério Público, que às vezes utiliza o próprio dinheiro público para isso. Gente, o tema é bastante polêmico, é importante ouvir os dois lados. Nós já ouvimos aqui, há cerca de um mês, representantes do Ministério Público. Estamos ouvindo também representantes da Associação de Delegados de Polícia. Eu conversei aqui com o presidente da associação, o delegado Rafael Pimentel, e doutor Rodrigo Comaro, também delegado de polícia, e que nos trouxeram suas opiniões sobre a PEC 37. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso. Obrigado pela oportunidade. Doutor Rafael, muito obrigado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.